Fala aí, moçada, tudo tranquilo com vocês? Bom, está aí a escalação definitiva para a rodada 11 do Cartola. Depois de várias ideias, mudanças, passei pelo 3-5-2, 4-3-3 e cheguei a esse time aí. Eu vou explicar aqui um pouquinho sobre essas alterações aí, beleza? Bom, o Henrique Dourado virou dúvida, daí o Richarlison ficou como unanimidade lá nos mais escalados, certo? E o Marcos Calazans voltou a ficar como provável, daí eu escalei ele aqui no lugar do Henrique Almeida. Bom, eu acredito que o Fluminense vai golear a Chapecoense, que no momento passa por uma instabilidade tremenda na defesa, principalmente pelo goleiro Jandrei, que está passando tudo. E o Fluminense vai jogar no Juliette Coutinho, que é o estádio do América. E é uma situação parecida com a do Flamengo, né? O Fluminense agora tende a mandar os seus jogos em casa nesse estádio e fazer dele um caldeirão, assim como o Flamengo tá fazendo lá na Ilha do Urubu, né? Ninho do Urubu. Então, naquela rodada eu apostei no Flamengo em virtude em cima contra a Chapecoense. Eu coloquei o Diego e o Guerreiro visando o estádio novo e o adversário, que era a Chapecoense. Resultado: o Guerreiro fez 32 pontos e o Diego 20 pontos. Os dois imitaram legal e o Flamengo aplicou 5-1 na Chapecoense. Então eu tô apostando que não vai ser muito diferente aqui em relação ao Fluminense, que tem um ataque muito rápido e perigoso também, finaliza bastante o Fluminense. Então eu tô apostando numa goleada, inclusive o técnico é o Abel Braga, que desvalorizou, vai trazer uma valorização além de pontos importantes. Marcos Calazans também, que desvalorizou, ele vai meter gol nesse jogo, vai dar assistência para o Richarlison vai dar assistência para ele. Scarpa, se não deslanchar nesse jogo aí, ele que não tem gol ainda no campeonato. E um outro detalhe, vou mostrar aqui para vocês. O Scarpa, ele tá no top 5, galera, de passes errados. Olha só. O Capa tem 57 passes errados, é quem mais erra passe. Depois vem Eduardo. Leandro Silva, em quarto lugar tá Scarpa. Em quinto, o Reinaldo. Esses são os 5 que mais erram passes no campeonato. Ou seja, eu vou dar. Essa vai ser minha última tentativa com o Scarpa. Pelo menos nesse momento do campeonato. Se ele decepcionar nessa rodada, eu vou dar um tempo aí legal aí, passar uns 5, 6 rodadas sem escalar ele na boa. Ele que não fez gol ainda e erra e é o quarto que mais erra passe, ou seja, ele vai, se ele não meter gol ou assistência, vai decepcionar, que erra muito passe. Então o Scarpa pode dar uma assistência aí pro Richarlison ou pro Marcos Calazans, ou até mesmo fazer um gol de falta. Escalei o Rodriguinho em virtude do Jô ter entrado aqui. O Botafogo vai com um time misto e o Corinthians na arena é muito forte, muito forte. E o Rodriguinho joga mais próximo da área adversária, mais perto ali do Jô. E com isso o Jadson fica mais recuado. Em decorrência disso, errando mais passes, o Jadson. Aqui, ó, ele tá quinto, sexto, sétimo. É o oitavo que mais erra passes, é o Jadson. 47 passes errados. Certo? Então coloquei o Rodriguinho visando uma assistência dele pro jogo, até mesmo um gol do Rodriguinho aí. Eu acredito que nesse jogo aí o Corinthians vai vencer por mais de um gol, apesar de que 1-0 pro Corinthians é goleada. Mas o Botafogo vai com um time misto e o Corinthians vai com o time completo. Então aqui não tem muito para onde fugir. A minha aposta aqui, a grande surpresa, eu escalei aqui é o Juan Cachacinha, ele que está descansado.
O Avaí treinando somente para esse jogo aí, das 7 horas contra a Ponte Preta. Ponte Preta que fora de casa é muito ruim. Perdeu em casa nessa última rodada para o Palmeiras. E o Avaí aplicou 2-0 no Botafogo lá no Rio. E eu tô apostando nesse bom momento aí do Avaí, principalmente porque é a Ponte Preta fora de casa. E tem um goleiro Aranha que pra mim é de razoável pra ruim, né? Apesar de que naquela partida lá contra o Santos ele pegou tudo. Mas pra quem não se lembra, o Juan ano passado ele imitava no Cartola pelo Coritiba, justamente jogando de meia. Então é uma aposta aqui, visando aquelas mitadas do ano passado do Juan, ele fazia 17 pontos, gol com assistência. Eu acredito que se o Avaí não vencer, vai ser um 2-2, 3-3, acho que vai ter bastante gol nesse jogo aí. Acho que até o Luca também pelo lado da Ponte é uma boa apostar. A Ponte que jogou pela Sul-Americana quinta-feira, o Avaí não, o Avaí tá 100%. Então tô apostando aqui no Juan Cachaçinha. Eu fiquei até na dúvida entre o Richarlison aqui e o Rômulo do Avaí. Vou mostrar aqui para vocês. O Rômulo que nessas duas últimas partidas ele fez 13,20, 13,70 sem fazer gols, galera. Aí se ele meter um golzinho, como eu já falei em outras rodadas, ele consegue fazer mais de 8 pontos, justamente por causa desses pontinhos que ele consegue aqui sem fazer gol. Certo? Eu acho que vai ter gol do Romulo nesse jogo, com assistência do Juan. Eu tô sentindo que o Romulo vai meter um golzinho aí, mas fiquei balançado porque o Fluminense vai enfrentar a defesa da Chapecoense. Né? E o jogo eu não posso deixar ele de fora porque o Botafogo vai com time misto. E aí, se pudesse jogar com 4 atacantes, colocaria o Rômulo aqui. E correndo por fora aí o André Balada, que vai pegar o Atlético Paranaense também vai. O Botafogo vai poupar, o Atlético Paranaense também vai poupar, vai com time misto. Então o André Balada é uma boa. E todos os 3 atacantes do Curitiba. Assim, inclusive o Kleber Gladiador seria a terceira opção. Eu iria primeiro com o Henrique Almeida, o Rildo e por último o Kleber Gladiador. Pois o Vasco, quando joga fora de casa, também muda totalmente a postura. É um outro time e inclusive fica bem fraco na defesa. E o Curitiba lá, apesar de que não vai ser no Couto Pereira, vai ser esse estádio aqui, acho que é do Paraná Clube, do Rival Brito. Certo? Então aí deixo para vocês aí, quem quiser apostar diferente aí, o ataque do Coxa, Rômulo do Avaí e André Balada. Beleza, galera? Então aqui tá Juan, acredito que vai ser pouquíssimo escalado nessa rodada, e se ele imitar vai ser um diferencial aí para eu dar um salto lá nas ligas que eu tô participando. Certo? Aí coloquei o 3-4-3 só para escalar o Juan Cachaçinha. Ele que pode dar uma assistência aí, ele não foi muito bem na última rodada, apesar do Avaí ter vencido, mas nessa rodada aqui ele fez 6.3 com gol. Tá cometendo muitas faltas, Juan Cachaçinha, tem que dar uma aliviada aqui. Mas eu acredito que nesse jogo aí ele vai meter um golzinho e dar uma assistência também. Vai ter bastante gols aí nesse jogo aí, ó. Avaí e Ponte Preta. Tô sentindo que vai ter bastante gols aí nesse jogo. E Diego Souza, eu tirei o Patrick, que é o cara da roubada de bola do esporte, mito. Mas eu tô apostando no Diego, porque por tudo que tem acontecido com ele nessa semana, sobre a transferência dele, se ele se fica, vai pro Palmeiras, fica no esporte. Então eu acho que nesse jogo ele vai dar creio eu, né, vai dar um espetáculo aí, ficando ou não no esporte. Se ele for pro Palmeiras, ele vai dar uma bela partida de despedida aí pra torcida, dando show.
Se ficar no Sport, vai dar o mesmo show, com uma forma de gratidão para o amor ao clube que ele tem. E vai enfrentar o Atlético Paranaense desfalcado lá no Recife. Então, o Diego Souza, André Balada aqui também nesse jogo. Vai pegar o mistão, vamos dizer assim, do Atlético Paranaense. O Corinthians também vai enfrentar o mistão do Botafogo. O Avaí vai pegar a Ponte, que fora de casa é muito fraca. A Ponte é igual o Vasco da Gama. Ganha em casa e perde fora. Só que nessa última, perdeu em casa pro Palmeiras. O que mais? Aqui, ó, continuo apostando no SG do Curitiba. Coloquei os 2 zagueiros, que eu acho que não vai tomar gol. E aqui eu troquei o Reginaldo do Fluminense e coloquei o Pablo, apostando também no SG do Corinthians. O Corinthians também, para mim, não vai tomar gol do Botafogo. E como todo mundo tá indo de Balbuena, eu vou de Pablo. Porque esse joguinho aqui trata-se de... é um jogo de aposta, né, galera? Se a gente escalar os mesmos jogadores que tá lá naquele campinho lá, que todo mundo... os mais escalados, aí não tem sentido. Beleza? Então lá daquele campinho só tem o Richarlison, Jô, 1, 2, Scarpa e Rodriguinho. Tenho 4 jogadores daquele campinho. Pronto, tá bom. Os demais aqui são outros. E a minha aposta maior são nesses outros. Esses outros irem bem para poder saltar lá na tabela. E o goleiro permanece com o Jean. Uma outra boa opção aqui seria o Fernando Praz. Talvez possa até que saia com o SG. Vai pegar o Palmeiras, vai pegar o mistão do Grêmio. Mas mesmo sem SG, eu acho que o Praz sai pelo menos com 8 pontos. Entre 8 a 10 pontos sem SG. Com SG eu acho que faz até menos, porque se tiver SG, eu acredito que o Grêmio... Não. Com SG vai fazer mais, porque mesmo esse time reserva do Grêmio finaliza bastante. Vai jogar o Fernandinho, o Everton, se não me engano. Vai ser um jogo interessante aí, mas eu tô preferindo sair um pouco desse jogo aí. Palmeiras é o que vai abrir a rodada, Palmeiras e Grêmio. E vou permanecer com o Jean aqui pro clássico, aquele que eu já falei. Pra mim vai ser 0 a 0. Esse Bavi e o Jean vai fechar o gol aí do Bahia. E ele que negativou na última, fazendo 8 pontos aqui, vai trazer valorização. E 8 pontos é uma pontuação razoável para boa aí de goleiro. Beleza? Então tá aí. O time definido aí para essa rodada 11. Aqui no meio de campo poderia entrar também o Everton Ribeiro do Flamengo. Ele que não jogou nesse meio de semana na Copa do Brasil, não pôde ser inscrito, se não me engano. Então tá descansado aí. E na última partida que ele jogou junto com o Diego, pelo que eu pude perceber, o Diego ficou mais recuado, consequentemente errando mais passes. Que eu vou mostrar um dado aqui para vocês. Nessa última partida, ele jogou junto com o Everton Ribeiro, fez menos 1.80. O Zé ele teve que recuar o Diego para escalar o Everton Ribeiro mais avançado. Aí ficou igual o Jadson no Corinthians, o Diego, que ficou errando bastante passe, se sacrificando, né, para poder jogar junto com o Everton Ribeiro. E consequentemente Everton Ribeiro ficou mais próximo do gol adversário, mais próximo do Guerreiro, tanto que ele conseguiu dar até uma assistência. Aqui ele tentou chutar no gol, errou, mas deu uma assistência pro Berril. Então fique atento com isso aí, ele jogando junto com o Diego. Quem fica mais avançado é o Everton Ribeiro. Deixa eu ver aqui mais alguma informação que eu possa dar aqui para vocês. Bom, no mais é isso aí. O time tá definido aí para essa rodada 11.
Nos vemos aí pós-rodada. Deixa aí nos comentários aí um feedback sobre essa análise aí compacta aí, sobre a escalação definitiva. E boa sorte para todos vocês aí. Falou, um abraço.